Olá, meus queridos. Louvado seja Deus por esse momento. Amém? Meus queridos, hoje nós vamos iniciar um estudo sobre Apocalipse. Ontem eu tinha até falado na mensagem que eu ia orar ao Senhor para que o Senhor me dirigisse a falar sobre Apocalipse. E hoje eu estava estudando Isaías 40 e o Senhor me deu o versículo 9. Eu vou ler aqui para vocês. Tu, anunciador de boas novas, a Sião sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor, ao me dar este versículo, os meus olhos saltaram neste versículo e o meu coração também, porque é como se o Senhor estivesse dizendo isso para mim, que eu sou anunciadora das boas novas de Deus aqui na terra, e que eu subisse a um monte alto e que eu anunciasse as boas novas a Jerusalém, levantando a minha voz fortemente. E ele diz: levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. As cidades de Judá, meu querido, é cada ouvinte. Eis aqui o vosso Deus. E o Senhor me falar este versículo, eu ainda não tinha entendido que é o momento que o Senhor ia me dar uma palavra sobre Apocalipse. E ao meditar nesse versículo, me veio à minha mente que Jesus é a porta. E lembrando que eu não lembrava onde estava esse versículo, eu procurei e encontrei Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu vou ler agora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Amém? Jesus Cristo, ele é a porta para nós entrarmos no céu. Por que, você pergunta? Porque Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, foi enviado na terra. Ele passou por toda aquela dor, todo aquele sofrimento, mesmo sendo inocente, ele aceitou a morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E se ele cumprisse o projeto de Deus, se ele cumprisse a missão de Deus aqui na terra, nós passaríamos a estar salvos através da palavra, através de crer no nome de Jesus Cristo. Amém? Então Jesus veio, ele nasceu como homem, ele veio ao mundo, nasceu como homem através da Maria, sua mãe. Ele cresceu e ele começou a falar a palavra do Senhor, ensinar os ensinamentos do Pai dele, que é Deus. E ele foi perseguido pelos fariseus. Por quê? Porque os fariseus se fingiam que pregavam a palavra de Deus. Na verdade, eles só viviam as normas de religiões. Tá entendendo? Mas, na verdade, eles eram falsos. Eles não tinham a vida dele no altar de verdade. Eles só mantinham a capa de homens de Deus, mas eles não eram homens de Deus. Então, eles bateram de frente com Jesus Cristo, porque Jesus realmente vivia uma vida em santidade na terra. Realmente Jesus vivia para anunciar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus, porque Jesus Cristo, ele é o evangelho vivo, né? Que é a segunda parte da Bíblia. Então Jesus foi crucificado pelos fariseus, ele foi morto e ele ressuscitou ao terceiro dia, porque era promessa de Deus que se Jesus
cumprisse todo o propósito de Deus, ele ia morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, levando os nossos pecados, levando as nossas dores, levando as nossas enfermidades, e que ele ia ressuscitar o terceiro dia, e que ele ia se sentar à direita de Deus Pai. Amém? Então, meu querido, por isso Jesus Cristo passou a ser a única porta que nos leva a Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que ele disse para o Pai, está consumado, o véu que separava Deus dos homens aqui na terra, este véu foi rasgado de cima a baixo. Isso tudo que eu estou te explicando com as minhas palavras está escrito na Bíblia Sagrada. Se você acompanhar as minhas mensagens que já foi colocada no canal, você vai ver que tem mensagens falando sobre Jesus e você vai entender um pouco mais a história dele. Amém? Então, Jesus Cristo, ele teve autoridade sobre o céu e sobre a terra, o nome dele foi dado. Para que, por causa do nome de Jesus Cristo, a nossa fé em Jesus, da nossa fé em crer na obra de Jesus Cristo aqui na terra, e que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que ele carregou todas as nossas dores, as nossas enfermidades, que ele levou consigo os nossos pecados. Amém? Por causa disso, da nossa atitude de crer na mensagem da cruz, nós passamos a ser filhos de Deus quando nós aceitamos que Jesus Cristo é enviado de Deus aqui na terra. Amém? Aí nós passamos a ser filhos de Deus. Aí nós recebemos a Jesus Cristo, cremos em Jesus, confessamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e único Salvador. Aí nós passamos ao segundo passo do batismo nas águas. Depois, após isso, o outro passo seria o batismo com o Espírito Santo de Deus, porque quando Jesus, antes de ir para o Pai, ele disse, eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não pode vir até vocês. Jesus deixou claro isso. Por isso a importância também de nós procurarmos ter uma vida na presença do Espírito Santo de Deus, de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, de orar a Ele, de buscar aprender que Ele vai nos ensinar, Ele vai nos guiar no caminho de Deus, Ele vai nos orientar. É o Espírito Santo que vai nos capacitar. É o Espírito Santo que é o Consolador que foi enviado do céu à terra após Jesus Cristo ressuscitar e voltar a morar no céu. Então, o Espírito Santo, meu querido, ele está aqui hoje conosco. Por isso a importância de nós termos uma vida em santidade, porque o Espírito Santo não vai habitar num corpo que é sujo, num corpo imundo. Tá entendendo? Uma pessoa que vive na prostituição, no adultério, na fornicação, tá entendendo? Uma pessoa que vive no pecado sexual, seja de que espécie for, uma pessoa que vive no roubo, a pessoa que vive em meio às mentiras, uma pessoa que vive na lama do pecado, essa pessoa, ela não pode ter o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus só fica no coração daquela pessoa que está procurando ter uma vida separada para Deus. Aí você diz assim, mas não é possível, Angelina. É possível, meu querido, sabe por quê? Eu te provo que é possível. Porque Jesus Cristo veio à terra como homem para passar tudo que a gente passa, todas as nossas tentações Jesus passou. Só que ele preferiu sempre honrar a Deus. Ele sabia o que esperava ele no céu. Ele sabia, tá entendendo, da grande honra que o Senhor tinha para a vida dele. Por que ele ia trocar esta honra no céu para viver eternamente no inferno? Tá entendendo? Porque quem agrada aqui a carne, quem vive na lama dos pecados da carne, da vontade de si próprio, simplesmente essa pessoa vai morar no inferno com o Satanás. Porque quando nós decidimos viver uma vida de pecado e abrir mão do caminho do Senhor, meu querido, é porque você está querendo viver com Satanás. Então Deus abandona você
por completo nas mãos de Satanás. Aí Satanás vai te usar para você pecar, vai te usar, tá entendendo? Envergonhar o teu nome aqui na terra, o nome da tua família, porque muitas vezes o pecado do homem ele não afeta só a si próprio, ele afeta todas as pessoas da casa dele e da família dele. Ele envergonha todos com o pecado dele. Então esse pecado ainda vai te levar para o inferno, onde, tá entendendo? Lá tem ranger de dentes, tem o fogo eterno, tem enxofre e fogo lá. Tá entendendo? Quem é que vai aguentar passar por isso? Mas existe pessoas que vai lá para este lugar. Besteira daquela pessoa que diz que isso não é verdade. Meu querido, ninguém pode dizer que a Bíblia não é verdade. É muito perigoso você acreditar numa mentira dessa de Satanás e você ir para o inferno. Amém? Ninguém pode dizer, mas não é bem assim. Olha, nem pastor, nem apóstolo, nem padre, ninguém de nenhuma religião, de seita pode dizer que a Bíblia Sagrada não é verdade. Ninguém pode dizer, tá entendendo, que não é verdade as coisas que o Senhor diz em 1 Coríntios 6, em Apocalipse 21, Apocalipse 6. Tá entendendo? Que aquelas pessoas que cometerem aquele ato de pecado não vão entrar no reino dos céus. Ninguém pode dizer que aquilo não é verdade. A pessoa que disser que o teu pecado não é verdade, que o teu pecado vai te levar para o inferno, essa pessoa vai pagar pela tua vida diante da presença do Senhor. Principalmente se o Senhor mandar ela dizer para ti e ela não disser. Tá entendendo? Eu tenho uma palavra que fala sobre isso. Está lá em Jeremias 33. Quando o Senhor manda um recado para o pecador, o profeta de Deus tem que entregar sim o recado. Porque se esse pecador não se arrepender do pecado dele e ele morrer no pecado, o pecador, o profeta vai pagar por aquela vida diante de Deus, vai responder por aquela vida diante de Deus. Por isso que eu não posso chegar aqui e te ensinar uma coisa que não está na Bíblia. Tudo que eu ensino aqui é dentro da palavra do Senhor. Tá entendendo? Eu leio os versículos bíblicos e os versículos têm um entendimento bem claro. Não tem como a gente mudar. Não tem como a gente questionar, tá entendendo? Os versículos que são dados aqui. Porque a palavra do Senhor, ela é uma. Ela é sim, sim, não, não. O Senhor não diz uma coisa para ti e daqui a pouco ele vai dizer outra não. Ele não rebate a própria palavra dele. Então, o que ele condena na palavra dele, meu querido, que o homem goste ou não, está condenado sim, no céu e na terra também. Amém? Cabe a nós, como seres humanos, criaturas de Deus e os filhos de Deus, obedecer a Deus. Amém? Se você quiser ser filho de Deus, você passe a obedecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus ouvem a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, está entendendo, corrige aos filhos que ama. Amém? Se Deus não te corrigir do teu pecado, é porque Ele não te ama. No Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. O Senhor, o recado de Jesus Cristo quando Ele veio na terra foi dizer para cada um de nós: arrependei-vos. Arrependei-vos do vosso pecado. Meu querido, a hora está chegando. A hora está chegando. Lembra que aqui no Isaías 40, versículo 9, no final eu te disse: eis aqui está o vosso Deus. No final do versículo de Isaías 40, versículo 9, diz: eis aqui está o vosso Deus. Tá entendendo? O Senhor manda dizer, o Senhor está aqui, o Senhor está chegando para pegar a sua igreja, o Senhor está chegando para pegar aquele povo que é dele, meu querido. Aí você pensa e diz assim: mas já faz tanto tempo que eu ouço falar que Jesus Cristo vai voltar. Meu querido, Jesus Cristo vai voltar sim. E Jesus pode voltar para você hoje.
Ou talvez pode voltar para mim hoje. O Senhor é que sabe o dia e a hora que vai nos chamar, meu querido. Nós não sabemos. Que o Senhor nos conceda dias de saúde, que o Senhor nos conceda um coração rendido a Ele, um coração aquebrantado, um coração disposto a obedecer a Ele, um coração de poder estar no centro da vontade do Senhor, que o Senhor aumente os nossos anos de vida, mas não para nós vivermos no pecado, mas para nós vivermos na presença do Senhor e engrandecer o nome de Deus enquanto nós estamos vivos aqui na terra, meu querido. Seja um atalaia de Deus hoje, meu querido. Seja um atalaia de Deus, um anunciador das boas novas de Cristo na terra hoje. Amanhã pode ser tarde, meu querido. Amanhã pode ser tarde. Reflita nessas palavras. Medita na palavra de Deus. Eu não estou aqui para te amedrontar. Eu estou aqui para abrir os teus olhos. Eu estou aqui para te anunciar as boas novas de Cristo. As boas novas da salvação de Cristo a ti, meu querido. O reino de Deus está próximo, meu querido. O reino de Deus está próximo. E Jesus diz, está entendendo, que Ele está hoje. Ele está aí hoje, batendo a porta. Está entendendo? E se alguém ouvir a voz dEle e abrir a porta do coração e aceitar essa palavra, está entendendo? E entender, sabe? E procurar aprender do Senhor sobre esta mensagem dele, que é a mensagem da cruz do Calvário. Entender, tá entendendo a palavra de Cristo, palavra de Deus. O Senhor vai entrar no teu coração, porque aqui a tua casa, meu querido, é o teu coração, simboliza o teu coração espiritual, meu querido. E quando Jesus entra no teu coração espiritual, ninguém consegue tirar ele de lá, tá entendendo? Só você mesmo, se você quiser. Mas se você abrir mão do pecado, se você desejar abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada, Ele diz que Ele vai ceiar contigo. Tá entendendo? E você, com Ele, você vai ceiar com Ele. Ele diz que vai viver em ti e você vai viver nele. Amém? Glória a Deus, tá entendendo? Ele diz no 21 assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu, meu querido. Ele estava como ser humano. Toda dor que ele passou no Calvário foi como ser humano. Ele só voltou ao estado de ser Deus, filho de Deus, ser Deus, quando ele ressuscitou. Tá entendendo? A todas aquelas dores ele passou como um filho do homem, como ser humano, lembre disso. E aqui ele disse, né, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, aquele que vencer vai se sentar com ele no trono dele, porque Jesus Cristo também tem um trono no céu. Amém? E ele diz no 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, meu querido, é cada um de nós. Amém? A igreja, as igrejas, as sete igrejas que o Senhor fala em Apocalipse, é cada um de nós. Amém? Eu vou preparar uma mensagem sobre as 7 igrejas, 7 tipos de pessoas que existem na terra. Amém? Pois, meu querido, medite nessas palavras. Não espere chegar o dia de amanhã. O Senhor não manda você mudar seu comportamento da água para o vinho, não. Não é pela sua força. A gente não consegue deixar o nosso pecado pela nossa própria força. Aprenda isso. Tá entendendo? É uma decisão. Tudo começa a partir de uma decisão. Quando você reconhece que o seu pecado afronta a Deus, que o seu pecado não vai deixar você entrar no céu e morar com Deus na casa de Deus, quando você reconhece que, bem, Senhor, eu peco, eu gosto, mas eu reconheço que isso não te agrada. Portanto, eu não quero viver neste pecado. Eu quero abrir mão, eu não tenho força, Senhor, mas eu quero abrir mão deste pecado. Me perdoa, Senhor. Então, a partir daí, meu querido, dessa decisão sua,
é que Jesus Cristo vai começar a trabalhar no teu íntimo, no teu coração, e você vai começando a abrir mão do pecado. Tá entendendo? E esse pecado vai deixando de ter força na tua vida, porque o teu amor por Deus vai ser maior do que ter amor por este pecado. Porque este pecado vai te levar para a morte é espiritual. E muitas vezes existem os pecados, tem pecados que a pessoa morre aqui fisicamente. Tá entendendo? Tem pecados que a pessoa já morre fisicamente e depois morre espiritualmente também, vai direto para o inferno. E isso é muito importante. A gente meditar para a gente entender. Amém? Meu querido, que o Senhor continue falando contigo. Fica na paz de Cristo. E até a próxima, se Deus quiser. Amém?